Graças a Deus nós estamos mais uma vez na casa do Senhor e podemos dizer, como disse o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Final de ano, muitas pessoas envolvidas com formatura, alguns com provas finais nas escolas, e a nossa oração é que Deus abençoe. Aqueles que possuem algum tipo de comércio também, acabam ficando também até mais tarde. E nós louvamos a Deus pelos irmãos que têm participado toda quarta-feira. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, versículo por versículo. E hoje nós estaremos estudando a 6ª carta para as igrejas do Apocalipse. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 7 ao verso 13. Livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 7 ao verso 13. Esse texto vai falar sobre a carta de Jesus para a igreja da Filadélfia. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, muitos têm interagido conosco, e têm falado, que têm participado e têm gostado dos estudos do Apocalipse. Eu agradeço a participação de vocês, o carinho e a interatividade. Conto com as orações de todos e são sempre bem-vindos aqui em nossa igreja, em nome de Jesus. Diz assim Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Verso 8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos estar aqui para estudar mais uma vez a tua santa palavra. E reconhecemos, Senhor, que quando a tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Por isso, ó Deus, usa minha vida como instrumento nas tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é neste nome que nós oramos, aquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém. Não sei se os irmãos estão me ouvindo bem, porque aqui eu não estou ouvindo retorno, mas espero que esteja ouvindo, né? Como eu disse, a nossa igreja tem tido esse privilégio, como eu também tenho, de poder estudar o livro do Apocalipse. E essa carta desta noite é uma carta muito especial, porque é a penúltima igreja para o anjo da igreja em Filadélfia. E como sempre, às vezes o pastor dá muitas explicações, não é para complicar ou se tornar um estudo cansativo. O objetivo é fazer os irmãos entenderem o contexto do texto, se familiarizarem com aquilo que está escrito aqui, para entender que cada palavra narrada aqui tem um significado. Não é nada jogado aqui, como alguns dizem, pastor, isso é mistério. Não existe mistério. A Bíblia é a revelação. Se é a revelação, por que é mistério, gente? A Bíblia interpreta a própria
Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, é carta de Deus para falar aos nossos corações. Então, eu creio tremendamente que o mistério já foi revelado e está aqui na santa palavra do Senhor. O que me chama a atenção é que Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades. Nós estamos estudando a carta para cada cidade, são as 7 cidades, e a Filadélfia é considerada a cidade mais jovem. Ela foi fundada no ano 189 a.C., por um homem chamado Átalo II. Eu tenho que guardar esses nomes? Não precisa, depois você assiste no YouTube, se quiser guardar, você guarda. Mas Átalo II, ele fundou essa cidade com um propósito, para poder oferecer de presente ao seu irmão chamado Eumenes II. E Eumenes II era rei de Pérgamo. Nós já estudamos sobre a igreja de Pérgamo. O que me chama a atenção que Átalo II, irmão de Eumenes II, ele amava muito o seu irmão, ele tinha uma lealdade muito grande ao seu irmão. Foi por isso que o seu irmão Eumenes II, rei de Pérgamo, condecorou Átalo II com esse título, Átalo II, o Filadelfo. O que significa Filadelfo? Filadelfo vem de filéu. Filéu é amor, e amor de irmão. Amor fraternal. Daí nasce a ideia que nós temos do amor filéu, o amor da língua grega. Amor que nós temos entre nós, entre irmãos. Então Átalo recebeu esse título de Filadelfo. Então o que aconteceu? Eumenes, depois de ter dado este nome para o seu irmão, por ter ganhado uma cidade como prova do amor, ele disse o seguinte: agora essa cidade vai ter o seu nome, Átalo. Essa cidade será chamada Filadélfia, quer dizer amor fraternal. Deu para entender? E o que me chama a atenção ainda, que essa cidade de Filadélfia, que significa o quê? Amor fraternal. Ela também estava no lugar muito estratégico, mas é considerada a cidade mais estratégica do que as outras que nós estudamos aqui até agora, porque se tornou no principal ponto da rota do correio imperial de Roma. Então, em todo o Oriente Médio, Filadélfia se transformou o ponto de referência para o correio, aonde as mensagens eram levadas com carruagem e muita segurança. É por isso que Filadélfia foi chamada de Porta do Oriente, porque era a rota comercial mais importante da Ásia Menor. Mas agora, um dos problemas que essa cidade teve, como ela enfrenta até hoje, são os terremotos. Meus irmãos, não só terremotos, mas como vulcões. Mas os vulcões que fertilizam o solo são algo que ajudam, a natureza, dependendo do lugar. Quando tem a erupção do vulcão, depois aquelas lavas secam, esfriam, aquilo ali vai produzir o verde novamente. Mas no caso aqui de Filadélfia, o que mais destruiu essa cidade foram os terremotos. Então a vida em Filadélfia era uma vida difícil. Imagine se Petrópolis tivesse sempre terremoto. Não daria para morar aqui. Imagine cada construção feita caindo por terra. E você tem que resolver construir novamente. Até quando? Se toda hora vai ter terremoto. Eu não sei se os irmãos se lembram que na semana passada, quando nós estudamos sobre a igreja de Sardes, nós falamos sobre o terremoto que devastou Sardes no ano 17 da era cristã. E esse terremoto que aconteceu em Sardes também aconteceu em Filadélfia. E é o que tudo indica, diante da história da arqueologia, houve abalos posteriores também em Filadélfia, e grande parte da população de Filadélfia decidiu mudar de cidade. A pessoa que vivia em Filadélfia, ela chegou à conclusão seguinte: eu não vou mais construir nada aqui, eu não vou mais morar aqui, eu estou colocando a minha família em risco, então eu vou viver fora da cidade e continuar vindo aqui apenas para trabalhar na agricultura. E quando a gente olha a história mundial, Sardes foi a cidade mais afetada pelo terremoto. Mas Filadélfia, que ficava próximo ali a esse epicentro aonde aconteceu o terremoto, sofreu também efeitos cruéis, mas não devastou toda a cidade, mas sofreu efeitos cruéis. E um escritor daquela época, chamado Estrabo, o nome dele, ele se referiu aos muros da cidade de Filadélfia como os muros mais rachados de todas as outras cidades.
porque eles estavam vendo que aquela cidade, por ter tanto terremoto, era uma cidade que tinha construções inseguras. Então ninguém poderia ter plano de querer ter alguma coisa construída ali, porque a qualquer momento teria um novo terremoto. E assim, como resultado dessa destruição causada pelo terremoto no ano 17 da era cristã, o imperador romano, ele retirou de Filadélfia a obrigação dos moradores da cidade pagarem tributos, ou seja, pagarem impostos para Roma durante 5 anos. E foi esta isenção de impostos que Roma deu para Filadélfia que ajudou economicamente a cidade, e eles puderam reconstruir a tão sofrida cidade de Filadélfia depois do ano 17 da era cristã. Mas o que me chama a atenção ainda, que depois dessa reconstrução, Filadélfia foi chamada de Pequena Atenas. Por que Pequena Atenas? Porque Filadélfia procurou reconstruir primeiro os templos dedicados aos deuses. Ou seja, era uma cidade muito pagã. Era uma cidade que adorava muitas divindades, e eles então investiram com aquele dinheiro que eles economizaram dos impostos romanos e fizeram de novo muitos templos dedicados aos deuses. Os irmãos se lembram que as outras cidades que nós estudamos, Pérgamo, Sardes, tinham um padroeiro. Quem era o padroeiro? A gente lembra, a gente falou de Apolo, de Afrodite, de Ártemis, né? Mas agora, aqui em Filadélfia, o padroeiro era o deus chamado Dionísio. E quem era Dionísio? O deus do vinho, o deus da bebida. E por que isso? Porque a cidade de Filadélfia, na sua agricultura, produzia muita uva e também muito vinho. Então era uma cidade muito rica nessa questão de produzir muita bebida. E os historiadores falam que a cidade de Filadélfia era a cidade mais alegre que tinha naquela região. Imagine, né? Se tinha vinho à vontade, com certeza tinha muita alegria, porque eles bebiam muito. Mas o que me chama a atenção é que essa cidade era uma cidade que tinha muitas festas e também em dedicação ao deus Dionísio, mas era uma cidade que não tinha assim uma riqueza maior, mas ela era rica por causa do vinho. Mas o que me chama a atenção é que o povo adorava Dionísio porque achava que Dionísio poupava a agricultura, e ele, como deus do vinho, desejava que as uvas ficassem em perfeito estado. E aquilo fortaleceu a economia de Filadélfia. E agora, nessa questão da cidade de Filadélfia, muitos judeus resolveram investir lá. E eles então começaram a viver ali. E tinha uma grande comunidade de judeus em Filadélfia. E o que me chama a atenção aqui, que quando a arqueologia descobriu alguma coisa a respeito do que aconteceu em Filadélfia, eles encontraram uma carta de Inácio de Antioquia falando sobre a igreja que existia em Filadélfia. Uma carta datada talvez do ano 110 da era cristã. Os irmãos se lembram quem foi Inácio de Antioquia? Eu falei logo no início do estudo no capítulo 1. Ele era discípulo de quem? Inácio de Antioquia, discípulo de João. O João que escreveu a carta do Apocalipse. E Inácio de Antioquia, ele então, por ser discípulo de João, ele escreveu uma carta para a igreja naquela época, porque João já tinha falecido há pelo menos entre 10 a 15 anos quando ele escreveu. E nessa carta, Inácio deixou claro o seguinte: a igreja em Filadélfia é uma igreja muito organizada, uma igreja completa, uma igreja onde tem presbíteros, diáconos, onde tem um pastor que é muito amável. Aliás, a igreja de Filadélfia faz jus ao seu nome, é uma igreja que vive o amor fraternal. Olha só, a cidade tem o nome de Filadélfia. O que significa Filadélfia? Amor fraternal. Então, a igreja de Filadélfia tinha esse amor 2 vezes, pela cidade e por ela viver também esse amor fraternal, amor entre irmãos. E aí, irmãos, imagine só Inácio de Antioquia ter escrito isso, e a arqueologia encontrou essa carta, dando a entender claramente que esta igreja era uma igreja amável, uma igreja fiel a Jesus Cristo ali em Filadélfia. E sabe o que me chama a atenção? É que as igrejas Filadélfia e Esmirna foram as únicas que não receberam nenhuma advertência de Jesus. Jesus, no momento algum, criticou essas 2 igrejas.
Agora, sabe por que Jesus não criticou essa igreja de Filadélfia? Porque a igreja de Filadélfia era uma igreja que vivia comunhão incondicional. O que é uma comunhão incondicional? Se eu disser que eu vou ter comunhão com a irmã Hélida, mas a comunhão com ela é condicional. Eu estou dizendo que há uma condição. O que ela vai me oferecer para que a gente possa ter comunhão? Então, na verdade, a comunhão da igreja de Filadélfia era uma comunhão incondicional. Ou seja, ninguém colocava condição. As pessoas se amavam. As pessoas viviam o amor de Cristo. E isso era nítido, a tal ponto de Inácio receber essas notícias e escrever. E ficou para a história, porque a arqueologia encontrou a carta de Inácio, que foi discípulo de João, que escreveu o Apocalipse. Isso é claro para os irmãos? Não estou falando rápido, já falaram comigo que eu falo rápido demais, né? Está tranquilo, irmãos? Meus irmãos, a história relata que a igreja de Filadélfia foi a única entre todas as 7 igrejas onde o cristianismo durou mais tempo, antes de ser varrido por completo o cristianismo. Ou seja, essa foi uma igreja que perdurou. Essa foi uma igreja que permaneceu de pé. E sabe por quê? Porque esta igreja soube viver o amor filéu, o amor fraternal, o amor entre irmãos. Então, o que podemos aprender com a igreja de Filadélfia? Uma vez que eu estou mostrando para os irmãos apenas uma parte do pano de fundo desta carta. Primeira questão, a igreja de Filadélfia é uma igreja que perseverou e foi preservada por Jesus, porque ela era verdadeira no que fazia para Jesus. E Jesus é aquele que era, que é e sempre será o verdadeiro. Então vamos falar juntos? Vocês podem ler comigo? A igreja de Filadélfia era o quê? Verdadeira no que fazia para Jesus. Jesus é quem? Aquele que era, que é e que sempre será o verdadeiro. Talvez você pergunta, pastor, eu entendo, Jesus é verdadeiro, mas por que há uma ênfase para Jesus com esta palavra verdadeiro? Vamos ler o verso 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Vamos explicar isso. Para a gente entender o contexto dessa igreja, nós temos que primeiro observar o que estava acontecendo aqui nesta época. Meus irmãos, os judeus que eram fortes nessa cidade, eles começaram a odiar os outros judeus, irmãos, mesmo sangue, só pelo fato de estarem se convertendo a Jesus Cristo. Só porque os outros judeus creram em Jesus, eles começaram a ficar com ódio. Eles começaram a dizer para aqueles irmãos que estavam se convertendo: olha, vocês estão crendo nesse Jesus? Jesus é mentiroso. Jesus é instrumento de Satanás. Olha, por causa desse Jesus, todo mundo de Filadélfia acha que qualquer judeu é cristão. Nós não somos cristãos. Vocês que são esse grupo de maluco, de herege, acreditando nesse Deus aí que foi crucificado. Vocês conseguem imaginar os próprios judeus zombando, blasfemando da fé, ou seja, criticando seus irmãos de sangue por eles estarem aderindo ao cristianismo. E por serem taxados como os cristãos, eles estavam sendo zombados pelos judeus, a igreja em Filadélfia estava sendo zombada pelos pagãos, e assim eles começaram a dizer o seguinte: os judeus, nós preferimos crer em Dionísio, o deus do vinho, do que nesse Jesus que vocês professam. Vocês conseguem imaginar o ponto que chegou os judeus lá em Filadélfia? E por causa disso, os judeus começaram a perseguir a igreja de Filadélfia. Eles falaram: Jesus é um imoral, Jesus é um falso profeta. Dá para vocês entenderem por que logo no início Jesus começa dizendo: essas são as palavras daquele que é santo, daquele que é verdadeiro. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Enquanto esses judeus estão dizendo que eu não sou santo, eu digo, eu sou santo. E não só santo, eu sou também verdadeiro. E além de ser santo e verdadeiro, Jesus deixou claro: diga para os judeus que estão em volta da igreja, que não querem aceitar a fé em Jesus Cristo, a fé em mim, que eu tenho nas minhas mãos todo o poder.
que eu, por ser santo e verdadeiro, somente eu tenho a autoridade para ter aquilo que os judeus tanto veneram, a chave de Davi. Meus irmãos, para um judeu verdadeiro, eles sabiam o que era alguém dizer que tinha esse poder em suas mãos, a chave de Davi. Ter a chave de Davi nas mãos era dizer o seguinte: eu tenho o controle absoluto de toda a nação de Israel. E Jesus estava dizendo, olha, além de eu ser santo e verdadeiro, eu tenho a chave de Davi, mas não só a chave de Davi, eu tenho a chave de todo o universo, de todo o mundo, porque eu sou Deus. E aqui está um texto que eu vejo que está muito mal entendido. É um texto usado de forma errada por muitos pregadores. Porque, na verdade, o que seria essa chave de Davi? Muitas pessoas vão fazendo campanhas nas igrejas hoje, dizendo, esta noite teremos o culto da chave de Davi. Venha e você receberá uma chave consagrada. Essa chave você vai abrir aonde ninguém pode abrir, e você vai fechar onde ninguém pode fechar. Vocês já viram isso? É o que estão pregando hoje em dia por aí, usando esse texto. Gente, isso é banalizar o texto bíblico. Não é isso que a Bíblia ensina. Se os irmãos quiserem entender o que era a chave de Davi para o judaísmo, abra a Bíblia de vocês, por gentileza, no profeta Isaías, capítulo 22, verso 22 e o verso 23. Aqui está uma palavra de Jesus como um bom judeu, genuíno judeu, mas também como Senhor absoluto da glória, Senhor da igreja. E Jesus então está voltando no tempo, lá no Antigo Testamento, para dizer, os judeus falam que eu sou falso, os judeus falam que eu sou imoral, eu tenho a chave de Davi, diga isso para eles. E aí olha o que diz o verso 22, Isaías 22, 22. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Quem está citando isso aqui? O profeta Isaías. Há pelo menos, aqui nesse contexto, há mais de 800 anos. Para a gente hoje, há mais de 2.800 anos atrás. Leia o verso 23, por gentileza. Eu fincarei como uma estaca em terreno firme, e ele será para o reino do seu pai um trono de glória. Pergunta que eu faço aos irmãos: de quem o profeta Isaías estava falando? Alguns vão dizer, de Jesus. Claro, com os óculos do cristianismo, eu vejo Jesus. Mas no contexto desse texto de Isaías, é uma palavra para o rei Eliaquim. O rei Eliaquim, ele estava subindo nesse contexto para governar Jerusalém. E ele, como um novo líder de Jerusalém, ele tinha o direito de cuidar de todo o tesouro daquela cidade. Logo, se você vai governar uma nação, você tem que saber quanto tem dentro do caixa da nação. E só alguém que tem a descendência de Davi é que poderia ter essa chave do cofre da casa de Davi. Então somente quem tivesse poder, autorização, vinda de Deus e vinda da genealogia por meio de nascimento de sangue, é que teria condições de ter essa chave nas mãos, abrir o tesouro de Davi e saber quanto tinha de riqueza para continuar governando aquela nação. E aí Jesus usa dessa palavra do profeta, há mais de 800 anos antes de Cristo, para lembrar aqueles judeus o seguinte: só os descendentes de Davi é quem tem as chaves do reino de Israel nas mãos. E aí Jesus estava dizendo o seguinte: eu, Jesus, além de ser o santo e verdadeiro, eu tenho em minhas mãos não só todo o poder do reinado de Israel, porque eu tenho direito, porque eu sou da raiz de Davi, mas eu também tenho todo o poder, todo o domínio das entradas de todos os reinos, e eu tenho o poder da entrada do reino de Deus, do reino dos céus. Meus irmãos, Jesus estava dizendo o seguinte: eu sou muito maior do que Davi, eu estou muito além do que Davi. Davi era um tipo simbólico do Cristo que viria. E Jesus como Messias, Jesus como aquele que foi prometido, Ele é aquele que tem essa chave nas mãos, Ele tem todo o poder, tem toda a glória. E a nova Jerusalém só se entra nela por meio de Jesus Cristo. É isso que ele estava dizendo aqui. É por isso que Jesus vai dizer aqui nesse texto de Apocalipse 3, o que Ele abre, ninguém pode fechar. O que Ele fecha, ninguém pode abrir. Irmãos,
Cristo veio como descendente da raiz de Davi para mostrar para a humanidade que é Ele quem tem todo o domínio, honra e poder. Porque Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está vivo. E se você olhar em Apocalipse 1,18, nós podemos lembrar que nós estudamos aqui, que Jesus proclamou que Ele tinha não só as chaves do reino de Davi, mas na mão de Jesus, Ele também tinha o quê? As chaves da morte e do inferno. Estão lembrados disso? Jesus tem todo o poder, as chaves da morte e do inferno, ou seja, Ele tem todo o domínio no reino espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o verdadeiro, é o santo, é o poderoso. Era isso que aqueles judeus tinham que entender. Jesus não era qualquer um. Jesus não foi um líder qualquer que se levantou e foi morto numa cruz. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus 28, verso 18. Mateus 28, 18 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse o quê? Foi-me dada toda a autoridade. Aonde? No reino de Israel? Nos céus e na terra. Jesus tem toda a autoridade, não só na terra, mas também nos céus. Irmãos, é por isso que Jesus é o Senhor, é o Rei dos reis, por isso que Ele é o Rei invencível, por isso que Ele é o Senhor dos senhores, por isso que a última palavra é de Jesus. Meus irmãos, nunca nos esqueçamos disso. Esse Jesus que é todo poderoso, esse Jesus que tem as chaves do reino de Davi, que tem as chaves da morte e do inferno, tem as chaves do reino dos céus, Ele domina todo o universo, Ele domina toda a história, é Ele quem domina a história desta igreja para sempre. Esta igreja está nas mãos de Jesus, mãos estas que foram rasgadas naquela cruz em nosso lugar, mas mãos estas que têm todo o poder, domínio para todos sempre. Por isso, como igreja, podemos dizer: a Jesus Cristo seja a glória, a honra, o domínio e o poder pelos séculos dos séculos. Aleluia! Meus irmãos, a igreja só tem um Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo, aquele que é verdadeiro, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E se Jesus é o verdadeiro Senhor, nós, como servos de Jesus, também precisamos ser verdadeiros em tudo que nós fazemos. Ah, pastor, eu sigo a Jesus, Ele é verdadeiro, amém. Mas para seguir Jesus, você tem que ser verdadeiro. Você tem sido verdadeiro no amor? Você tem sido verdadeiro no seu envolvimento com a igreja? Você tem sido verdadeiro nos seus relacionamentos fora da igreja? Nos seus relacionamentos entre os irmãos? Porque quando nós somos verdadeiros no dia a dia, todos verão em nós o reflexo do verdadeiro Senhor da nossa história, Jesus Cristo. E aí eu pergunto, temos sido verdadeiros e santos como Cristo é? Essa foi a primeira lição. Agora, indo para o versículo 8, eu vejo uma outra lição. A igreja de Filadélfia pôde dizer para aqueles judeus que Jesus era o verdadeiro e que tinha a chave de Davi. Mas aí eu vejo que também, na sua pouca força, a igreja de Filadélfia aproveitou a oportunidade. Na sua pouca força, a igreja de Filadélfia aproveitou o quê? A oportunidade. Você tem aproveitado a oportunidade que Deus tem te dado? Olha o versículo 8 que diz aí, Apocalipse 3. Parte A, conheço as suas obras. Vamos falar juntos? Conheço as suas obras. Ou seja, Jesus estava dizendo para o anjo daquela igreja: eu sei o que vocês estão fazendo. Eu conheço tudo que essa igreja faz diariamente, não só quando se reúne aqui, mas principalmente quando cada um está na sua casa, nos seus afazeres diários. Eu conheço suas obras. Será que diante de algumas lutas que a gente passa na vida, a gente pode lembrar disso? Jesus conhece o que eu estou passando, Ele conhece minhas obras, Ele está vendo o que eu estou fazendo. Aí Ele continua dizendo: eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Irmãos, o que Jesus queria dizer agora com essa palavra? De colocar uma porta aberta, e essa porta aberta ninguém poderia fechar.
Eu já cansei de ouvir pregadores pregando esse texto aqui, profetizando prosperidade. Olha, Jesus está colocando uma porta aberta na sua vida, você vai ser bem-sucedido no amor, você vai ter cura, você vai ter libertação, são portas abertas do Senhor. E essas palavras estão sendo dadas usando esse texto, dizendo que Jesus vai abrir uma porta para a sua vida financeira e ninguém vai poder fechar. Só que o texto não está dizendo isso, irmãos. Não é isso que Jesus estava dizendo aqui. Vocês lembram quando eu disse agora no início que a igreja de Filadélfia ficava num lugar estratégico e que tinha uma porta aberta, porque ela era o quê? Um lugar onde o correio de Roma vinha para trazer mercadorias e levar. Ela era o melhor ponto para a Ásia Menor, para poder entregar mercadorias e comercializar e comprar. Ou seja, era fácil mandar mensagem para as outras cidades. Filadélfia era um lugar estratégico. Ou seja, se Filadélfia era um lugar estratégico, esse momento que nós conhecemos aqui do contexto, era um momento que jamais poderia fechar as portas da cidade, porque as portas de Filadélfia viviam abertas, porque o correio romano era o que trazia riqueza para a cidade. E nessa época, irmãos, as estradas estavam sendo abertas para aproveitar essa localização e facilitar aqueles que estavam investindo nela, já que era uma cidade que tinha sempre terremoto, era uma cidade que as pessoas tinham medo de construir. Então, no pouquinho de tempo que eles tinham, eles queriam lutar, correr atrás do prejuízo, não é assim? Época do Natal. Por que o comércio fica aberto até mais tarde? Porque eles querem vender. Eles querem pegar o prejuízo que tiveram, talvez durante o ano. Era a mesma coisa. As portas, as estradas estavam abertas. Portas abertas eram estradas abertas, eram facilidade de sair e de entrar. É por isso que Jesus colocou uma porta aberta. E ele disse, ninguém pode fechar. Jesus usa uma expressão que aqueles irmãos entenderam perfeitamente. Só que, qual é a intenção de Jesus? Pense comigo. Toda vez que a Bíblia fala de portas abertas, era para a glória de Deus, é para a restauração de vidas, é para poder trazer salvação, não para prosperidade, não para as pessoas terem uma vida com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, não era isso. Toda vez que a Bíblia fala de porta aberta, é para evangelização. Olha que incrível. Veja comigo Atos 14, 27. Eu vou ler alguns textos rapidamente. Atos 14, 27. Veja o que diz esse texto. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. E como abrira a porta da fé aos gentios. Quem que abriu a porta da fé aos gentios? Deus. Deus estava fazendo por meio deles. Deus abriu uma porta para evangelizar os gentios. Porta aberta. Outra porta aberta, 1 Coríntios 16, 8 e 9. Vamos ler? 1 Coríntios 16, 8 e 9. Diz assim, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. Por quê? Porque se abriu para mim uma porta enorme, uma porta ampla e promissora, mas há muitos adversários. Ou seja, Paulo estava dizendo, olha, há uma porta aberta. Está escancarada. Eu não vou perder essa oportunidade de falar de Jesus, porque as portas estão abertas. Outro texto, 2 Coríntios 2, versículo 12. Paulo falando a respeito da sua preocupação com Tito, mas ele disse o seguinte, 2 Coríntios 2, 12. Quando cheguei a Troade para fazer o quê? Investir, construir, ganhar dinheiro? Pregar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor, Jesus é claro, me havia aberto uma porta. Mais um texto, Colossenses 4:3. Colossenses 4:3. Ainda diz o seguinte, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus faça o quê? Abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Meus irmãos, dá para os irmãos entenderem o que Jesus queria dizer com portas abertas? A porta aberta que Jesus estava falando aqui para a igreja de Filadélfia, era para aquela igreja entender a sua incumbência de ser a igreja missionária. Irmãos, a igreja de Filadélfia foi a igreja mais missionária entre as 7 igrejas da Ásia, porque as portas estavam abertas para esta igreja. Só que havia uma dificuldade, não um problema, uma dificuldade.
Se vocês continuarem lendo o versículo, diz o quê? Sei que você tem pouca força. Mas o que diz aí? Guardou a minha palavra. Apocalipse 3:8 que nós estamos, né? E não negou o meu nome. Irmãos, o que Jesus estava dizendo? A porta está aberta para vocês, Filadélfia. Vocês têm um campo aberto para pregar o evangelho. Agora eu reconheço, igreja de Filadélfia, vocês têm pouca força. Os irmãos se lembram que eu citei no início, que devido aos frequentes terremotos, o que aconteceu com a população de Filadélfia? Se tornou uma população pequena, quase que de veraneio. A igreja em Filadélfia, numericamente, era fraca. Por isso que a igreja de Filadélfia não tinha muita força. Meus irmãos, a gente não vê nenhuma alusão, alguma perseguição, mandaram matar os crentes de Filadélfia como nas outras igrejas. Não tem aqui nesse texto. Provavelmente eles não passaram por isso, só foram perseguidos, zombados pela fé. Mas você não vê na igreja de Filadélfia nenhuma heresia. Você só vê judeus que estavam zombando da fé dos irmãos judeus que se converteram a Cristo. Agora, por incrível que pareça, eu olho para esse texto e vejo Jesus falando, eu conheço vocês e vejo que vocês têm pouca força, mas eu parabenizo vocês que mesmo com pouca força, vocês têm anunciado o meu nome com muito amor e com muita alegria. Irmãos, uma igreja pequena, com poucos membros, automaticamente vai ter pouco o quê? Recurso, poucos dizimistas, poucas pessoas que poderiam se envolver. Mas graças a Deus, essa igreja de Filadélfia era grande. Grande em amor, grande em paixão por pregar o evangelho de Cristo. Por isso que Jesus falou, vocês não negaram o meu nome. Vocês mesmo pequenos, mesmo sendo zombados, humilhados, vocês aproveitaram essa porta aberta que eu coloquei diante de vocês. A pergunta que eu tenho que responder, e você também será que há alguma coisa em nossas vidas que tem nos levado a negar o nome de Jesus? Porque nós podemos estar negando o nome de Jesus quando a gente não consegue amar, quando a gente não consegue perdoar, quando através de nossas palavras a gente fala de tudo menos de Jesus. A gente fala do campeonato brasileiro, a gente fala de quem ganhou o campeonato, a gente fala de Libertadores, a gente fala de Mundial, a gente fala de time que saiu do Mundial rapidamente. A gente fala de tanta coisa, passa o dia batendo papo, mandando mensagem no WhatsApp. Aí se o time dele foi o time que ganhou, aí ele fica botando um monte de foto do time dele. Se o time dele perdeu, ele não fala nada. E o povo joga aquele monte de memes zoando, né? Porque o time dele perdeu. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? As pessoas arrumam tempo para falar de tudo, mas não tem tempo para falar de Jesus. Parece que Jesus é uma coisa mais difícil. Isso é coisa para pastor, estudante de teologia. Não. Sabe o que eu vejo? Deus falando conosco nesta noite, de que Ele abriu uma porta aqui nesta cidade. Essa porta está escancarada, assim como para a igreja de Filadélfia. E esta igreja tem o privilégio dado por Jesus de anunciar a Cristo para todas as pessoas. Para que todos conheçam quem é o Deus da nossa salvação. Meus irmãos, nós podemos dizer para as pessoas que Cristo é a razão da nossa vida, mesmo nos sentindo fracos em alguns momentos. Quantos hoje não estão se sentindo fracos por causa de um relacionamento conjugal frustrado? Fracos porque estão terminando o ano cheio de dívidas. Fracos porque terminaram o ano com notícias desagradáveis a respeito da sua saúde. E aí você começa a dizer, Senhor, por que essa doença veio agora, logo nesse momento na minha vida? Aí você se sente fraco e você se sente impotente. E aí Jesus olha para mim e para você e diz, eu sei que você está fraco, mas eu te faço forte, e você não negou meu nome, e eu coloquei uma porta aberta na frente de vocês. Pregue mesmo na fraqueza, e vocês serão bem-sucedidos. Vocês estarão aqui pregando, e eu estarei com vocês. Irmãos, Jesus tem essa chave, Ele abriu essas portas. A igreja de Filadélfia foi a única igreja que perseverou de todas as outras, porque tinha amor entre eles e era uma igreja missionária. Eu pergunto aos irmãos, nós podemos dizer que somos missionários, o tempo todo estamos dizendo que somos uns gigantes na fé, em falar de Jesus a tempo e fora de tempo, em dizer o Cristo que eu creio, Ele é o verdadeiro, Ele é o santo, Ele tem a chave de Davi e Ele tem a chave do reino dos céus. Sabe, queridos, Jesus diz para mim e para você, vocês têm pouca força, eu sei disso, eu conheço o que vocês estão passando, mas fiquem tranquilos, vocês estarão sempre protegidos por mim até a minha volta. Sabe, irmãos,
Essa é uma profecia que tem se cumprido. Jesus abriu uma porta. A porta continuou aberta para essa igreja. Essa igreja não parou, continuou evangelizando. E muitos judeus que antes zombavam foram se convertendo a Cristo. E agora vem a última lição dessa última parte desta perícope. A igreja de Filadélfia, mesmo humilhada, ferida, com pouca força, ela nunca desanimou na fé. E por causa disso, ela foi recompensada. Vamos ver o que Jesus continua falando no verso 9? Leiam comigo. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás. Por que Jesus chama aqueles judeus de sinagogas de Satanás? Ele continua dizendo porque se dizem ser judeus, mas não são. São, na verdade, mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Sabe o que eu acho interessante? Que na carta anterior, na quinta carta que nós estudamos, para a igreja de Sardes, no capítulo 3, verso 4 e 5, a promessa ao vencedor era precedida pelas recompensas prometidas aos fiéis. E em Sardes, se os irmãos se lembram, havia ali apenas poucas pessoas dentro daquela igreja que era forte. Agora em Filadélfia, não. Era toda a igreja, porque a igreja toda era poucas pessoas. Não tinha muita gente naquela igreja. Era uma igreja pequenina, era praticamente uma congregação, mas era uma igreja que amava. Entre eles, tinha um amor fraternal e eles trabalhavam por Jesus. Toda a igreja, não ficava um para trás. Toda a igreja aproveitou a porta que Jesus abriu e pregou o evangelho de Jesus Cristo. Aí Jesus disse para aquela igreja o seguinte: olha, esses judeus que estão perseguindo vocês, na verdade, eles são sinagogas de Satanás. Por que Jesus disse isso? Porque os judeus estavam dizendo para aqueles cristãos: olha, nós é que somos o povo verdadeiro de Deus. Nós é que seguimos a lei de Moisés. Vocês estão seguindo esse Messias chamado Jesus, que foi crucificado, e vocês estão inventando que ele ressuscitou. Vocês estão enganados, ele é mentiroso. Nós seguimos um Deus de verdade. E aí Jesus fala: diga para eles que eles é que são mentirosos. Aliás, eles são sinagogas de Satanás. Esses judeus que não creem em Cristo são um povo que estão zombando da fé em Deus. São mentirosos, não são verdadeiros. Olha comigo, por gentileza, queridos irmãos, Romanos, capítulo 2, verso 28 e 29. O apóstolo Paulo, que provavelmente foi ele quem fundou a igreja em Filadélfia. Olha o que ele vai dizer daqueles judeus que zombavam da fé daqueles que se convertiam a Cristo. Romanos 2, 28 e 29. Vamos ler juntos? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão, a que o é exteriormente na carne. Verso 29, vamos ler juntos? Mas é judeu aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo por meio do apóstolo Paulo aqui, que o verdadeiro judeu, ele saberia examinar as escrituras. Que o verdadeiro judeu entenderia que Jesus era o verdadeiro Messias. Que o verdadeiro judeu não iria viver só de algo estereótipo, mostrando que ele era um seguidor da lei, mas lá dentro estaria podre. Ele estava dizendo, o verdadeiro judeu lá dentro do coração, ao ler as sagradas escrituras, vão entender que eu sou o Messias. Sabe, irmãos, o que estava acontecendo na igreja de Filadélfia é algo que já estava acontecendo desde quando Cristo estava aqui na terra. Os judeus não acreditaram em Jesus Cristo. E a humanidade até hoje não tem acreditado em Jesus Cristo. Prova maior que nessa época, que é a maior celebração do cristianismo, juntamente com o período da Páscoa, que é o nascimento de Jesus, a luz de Deus que veio a este mundo, Cristo veio a este mundo por amor a nós. As pessoas tentaram banalizar o nascimento de Cristo, colocando um outro personagem mais importante na época do Natal, chamado Papai Noel. E o Papai Noel tem ficado aí, e as pessoas às vezes estão até se vestindo de Papai Noel, nas comemorações, mas se dizem crentes em Jesus. Papai Noel não é Jesus, Papai Noel é uma entidade demoníaca, não tem nada a ver com Cristo. Papai Noel quer descentralizar Cristo da verdadeira figura do Natal. É inadmissível um crente em Jesus colocar Papai Noel dentro de casa.
Porque a razão do nosso Natal é que Cristo veio de forma humilhante, lá naquela estrebaria. Ele cresceu, Ele amou, Ele pregou o Evangelho, Ele curou, Ele ressuscitou e Ele morreu na cruz por todos nós. Ele derramou sangue naquela cruz por amor à humanidade. Ele ressuscitou e Ele está vivo. Este é o sentido do Natal e não Papai Noel. Papai Noel é descentralizar a mensagem do Evangelho. Jesus estava dizendo o seguinte: diga para esses judeus, diga que eles são sinagogas de Satanás, que eles que estão errados, eles estão equivocados, eles não estão vendo quem é o Messias que sou eu. E veja o que diz no final do verso 9 de Apocalipse 3. Farei com que eles, quem? Esses judeus, sinagoga de Satanás, se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Sabe o que me chama a atenção? Essa palavra se prostrar aqui é a palavra proskinel, é adorar, a mesma palavra de adoração. Agora a pergunta que eu faço: Jesus estava dizendo que aqueles judeus que eram sinagogas de Satanás iriam se ajoelhar perante a igreja? Adorar a igreja? É isso que ele está dizendo aqui? Não. A igreja não é digna de adoração. A igreja é um grupo de pessoas que adora Jesus Cristo, o Senhor da igreja. O que ele estava dizendo é que todos esses que são sinagogas de Satanás vão se prostrar aqui na igreja e reconhecer que essa igreja pertence ao verdadeiro e santo Senhor. Irmãos, para um judeu se ajoelhar é a coisa quase que impossível. O judeu até para orar, ele ora de pé. Vocês já viram no Muro das Lamentações? Fica ali e esse balançar é porque ele está vibrando, ele está feliz diante do Senhor. É comum esse balançar por causa das orações. Mas eles não são de colocar de joelhos. Para eles só se colocam de joelhos se for diante do próprio Senhor, Yahvé, o Criador dos céus e da terra. E aí agora o Senhor Jesus está dizendo: esses judeus que se acham judeus, mas não são mentirosos, sinagoga de Satanás, eles vão se prostrar diante da minha obra aqui na terra, vão reconhecer que a minha igreja realmente é a igreja que segue a um Deus verdadeiro. Sabe o que Jesus estava dizendo? Diga para esses judeus que a minha igreja vai continuar marchando aqui e as portas do inferno não vão resistir ao avanço da minha igreja. Irmãos, isso aqui é glorioso. Eu estou falando aqui da verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja, sabe qual é? Aqueles lavados pelo sangue do Cordeiro, não esse prédio, não esse templo. A verdadeira igreja somos nós. Mais um texto que eu queria que você lesse rapidamente, Efésios, capítulo 3, verso 20 e o verso 21. Olha que texto poderoso falando sobre a igreja. Efésios 3, 20 e 21. Diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. E esse poder atua onde? Em nós. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha que coisa linda. O poder de Deus atua em nós. E a glória de Deus está onde? Na igreja e em Cristo. Irmãos, é por isso que eu sempre digo que aqui é o melhor lugar do mundo. Porque aqui nós estamos experimentando a glória do Senhor. Porque aqui como um povo nós estamos reunidos aos pés do nosso Salvador. Meus irmãos, isso para mim é tão glorioso, porque é essa igreja que Jesus está dizendo que as pessoas iriam reconhecer o Deus dessa igreja, não dos prédios, mas de vidas, de pessoas transformadas, regeneradas, salvas para sempre. Jesus estava dizendo: eu sei que vocês têm pouca força, mas essa pouca força vocês vão conseguir perseverar. Irmãos, no livro de Apocalipse não há promessa de que o povo de Deus iria escapar ao sofrimento. Você não vê isso em momento algum. Olha, vocês não vão sofrer. Pelo contrário, Jesus disse o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a palavra de Jesus sempre foi essa: tenham bom ânimo, eu estou com vocês. Eu sei que vocês são poucos, eu sei que vocês estão fracos, mas eu fortalecerei vocês. E esses judeus, essas pessoas que zombam da sua fé, vão se prostrar, mas não perante vocês, mas perante o Senhor da vida de vocês. E olha o versículo 10 agora de Apocalipse 3, caminhando para o final. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Sabe o que eu acho incrível aqui?
que os crentes não teriam livramento das tentações. Jesus, em momento algum, disse aqui que vocês não vão ter tentação. Jesus disse o quê? Eu vou proteger vocês, eu vou guardar vocês na hora da tentação. Ou seja, vocês vão enfrentar, mas eu estarei presente. Que é coisa boa saber que nas lutas da nossa vida, Jesus está presente. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. E sabe o que me chama a atenção? Que a palavra tentação aqui, quem estudou o livro de Tiago, sabe perfeitamente que nós batemos muito aqui na tecla. A tentação vem para quê? Para nos destruir. A provação vem para nos aprovar. Você só faz uma prova para ser aprovado. Ou você quer fazer uma prova para ser reprovado? Então é melhor nem fazer, não é mesmo? Então aqui está a mesma palavra, peirasmos, que é a palavra tentação, que é o mal tentando te tirar da presença de Deus. Jesus disse, na hora que o mal vier, na hora que o desânimo chegar, na hora que vocês começarem a falar, eu não vou mais à igreja, eu estou cansado, alguém olhou para mim com os olhos meio virados para mim, ou falou meio atravessado que eu não gostei. Nessa hora Jesus fala, tenha bom ânimo, ame essa pessoa, perdoe essa pessoa, e entenda uma coisa, eu estarei com você em todos os momentos, eu guardarei você, nenhum mal te sucederá. Você ficará seguro nas minhas mãos. Isso era uma palavra de ânimo de Jesus. Jesus dizendo para aquela igreja, olha, vocês estão agora protegidos por mim. E isso me ensina uma coisa muito forte. Não basta a igreja ser uma igreja que guarda a palavra de Deus, porque palavra tem sido anunciada sempre aqui. Eu e você estamos sempre recebendo a poderosa palavra de Deus neste lugar. Mas nós temos que anunciar esta palavra poderosa que nós estamos recebendo. Não é só querer receber, nós temos que oferecer. Dizer para as pessoas que Jesus é poderoso, que o nome de Jesus é doce, que Jesus é aquele que cuida de cada um de nós, que guarda, que nos salva, que liberta, que transforma a nossa história. Não podemos ficar com esse tesouro guardado em nosso coração. Não podemos ser agente secreto de Jesus. Acaba o culto, entra no carro, no ônibus, vamos embora para casa, guarda a Bíblia no armário e segue a vida. Nós temos que sair daqui e quando colocar o pé na rua já mostrar para as pessoas, Jesus é a razão da nossa vida, Jesus nos ama, Jesus morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele habita em nossos corações e quer habitar no seu também. Sabe, irmãos, aquela igreja tinha alegria de anunciar, porque era uma igreja que amava. Por isso que a igreja de Filadélfia tinha esse amor duas vezes. Eles se amavam e o nome da cidade também era Filadélfia. Por quê? Porque a palavra Filadélfia vem de filéu, ou seja, amor de irmão. E aí Jesus vai encerrar dizendo, eu venho em breve. Mas agora nessa parte final, tem muitas informações, eu tenho menos de 20 minutos para passar para os irmãos. E eu quero que os irmãos tentem guardar, eu vou falar bem tranquilo dessa vez. A palavra venho em breve, eu não sei se alguém tem outra palavra para essa expressão em breve. Todos têm a palavra em breve? Venho sem demora. Para mim essa é a melhor versão. Porque quando fala venho em breve, a pessoa tem uma ideia que vem daqui a pouco, está chegando ali, né? E na verdade essa palavra tahu, que é a palavra grega, quer dizer, eu venho, mas não agora, eu virei, no momento certo, não é nesse exato momento. Muita gente achou que Jesus estava dizendo, eu já estou vindo, já estou chegando ali na esquina. Esse tahu que Jesus fala aqui, é meio como se fosse um linguajar mineiro. Vocês já foram em Minas? Onde fica o tal lugar? É logo ali. Esse logo ali, você anda aí 3, 4 quarteirões, né? Até chegar no tal do logo ali. Então o logo ali do mineiro é longe, né? Então Jesus estava dizendo, venho sem demora. A ideia é o seguinte, eu vou voltar já, mas não é agora. Sabe o que estava dizendo? Vocês têm que guardar no coração tudo que eu ensinei e ter a certeza que eu vou voltar. Eu vou voltar, mas não é agora. Eu estou cuidando de vocês, mas eu vou voltar. Enquanto isso, eu cuidarei de vocês. Aí Jesus dá uma palavra para eles. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Bom, aqui vem uma bomba. Porque aqui, quando alguém lê esse texto, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Alguém pode tomar a minha coroa. O que você entende por coroa no texto bíblico? O que é coroa? Quando a Bíblia fala que você vai receber uma coroa. Vida. Então muitas pessoas acham que isso aqui é perda de salvação.
Retenha o que você tem para que ninguém tire a sua salvação ou tire a sua coroa. Só que não é isso que o texto está falando. Porque a Bíblia fala de coroa da vida e coroa pura. Aqui o texto não é coroa da vida. A coroa da vida nós temos desde que a gente aceitou a Cristo. Você aceitou a Cristo, confessou Jesus como seu Salvador. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O seu nome foi escrito no livro da vida para sempre, com tintas de sangue de Cristo. Então ninguém jamais poderá tirar o teu nome dali. Você é de Jesus, selado pelo Espírito Santo, propriedade exclusiva de Deus para sempre. Igreja, não duvide disso. Mais uma vez essa semana eu tive que repreender uma pessoa que falando comigo, pastor, eu tenho medo, eu luto para eu não perder minha salvação. Eu falei, da onde você tirou isso? Como que pode Jesus morrer na cruz? Nos dar um plano tão lindo de salvação, ressuscitar, para me dar uma coisa que eu posso perder a qualquer momento. Jesus morreu na cruz, e Ele disse que aquele que eu confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Aquele que vier a mim, de modo algum lançarei fora. Meus irmãos, a ideia da coroa aqui não tem nada a ver com a coroa da vida, com salvação. A ideia da coroa aqui é a ideia de recompensa, é a ideia de uma corrida, é a ideia de oportunidade. É aquela metáfora dentro da esportividade, né? Que você vai ganhar uma coroa porque você venceu a corrida. Então cuidado para que ninguém tire de você o privilégio de vencer esta corrida. E qual era esta corrida que a igreja de Filadélfia tinha pela sua frente? Qual era a corrida? Aproveitar a porta aberta e proclamar o Evangelho de Jesus. Olha, vocês vão perder o privilégio de ter como igreja a vontade e essa primazia de ver essa porta aberta e falar de Jesus Cristo. Porque outros vão começar a chegar aqui e vão pregar. Então vocês vão perder esse privilégio. Vocês não vão ter essa oportunidade. Então retenham o que vocês têm. E agora, o que eles tinham que reter o que eles tinham? Amor. Amor entre os irmãos, dinamismo, vontade de pregar e de trabalhar. E eles queriam fazer a obra de Deus, para que ninguém pudesse chegar ali e fazer no lugar deles. Então Jesus falou, faça, antes que alguém faça no lugar de vocês. Sabe por quê, irmãos? Se você não quiser pregar o Evangelho, Deus levanta outra pessoa para pregar o Evangelho. Às vezes a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote, né? Aqui é no Rio, aqui é biscoito, né? Você acha que você é o último biscoito do pacote? Que você é a pessoa melhor para aquele ministério, para aquele momento, para aquela área. Jesus quer usar todos. Não é um mais capacitado. Jesus capacita todos que Ele chama. Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dEle agora. Porque se você não quer trabalhar, se você não quer fazer, Ele vai levantar alguém. Uma coisa é certa, a obra do Senhor não vai ser prejudicada por aqueles que não querem trabalhar. Então você vai perder a coroa, ou seja, o privilégio, a oportunidade. E aí Ele vai dizer o seguinte... Não é a coroa da vida, não é a salvação, é o privilégio, como aquele que venceu e ganhou a batalha, a corrida, e foi então honrado com aquela coroa por ter vencido. A igreja de Filadélfia fez isso. A igreja não perdeu a sua coroa, a igreja foi até o fim e continuou anunciando Jesus naquelas portas abertas. E aí que é legal, olha o verso 12. Farei do vencedor, ou seja, aquele que mantiver firme ali com aquela coroa, que aquele que vai pregar o Evangelho, uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei o nome dele, do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Sabe o que é isso aqui? Eu vou honrar aqueles que me honrarem aqui nesta terra. É isso que Deus estava dizendo. E sabe o que é interessante? Que naquela época, os sacerdotes pagãos, diante do culto do imperador, se ele chegasse e falasse, poxa, aqui tem o irmão Júlio, Július I, César I, ministros de músicas, né? Aquela linguagem, né? E você foi um homem muito honrado, Július. Eu vou colocar o seu nome aqui nesta coluna. Não só o seu nome, mas o nome dos seus pais, a data de nascimento. Vou colocar o que você fez. E eu vou colocar o seu sobrenome aqui também, porque vai ficar estampado nessa coluna aqui no templo, para todos verem que você foi um homem que trabalhou aqui neste lugar. Assim que os sacerdotes pagãos faziam. Eles então escreviam o nome na coluna do templo deles. Nome, nome do pai, local do nascimento e qual era o ato do seu ofício sacerdotal? Ministro de música. Está ali, para a história. Então era comum colocar nome de pessoas honradas e consagradas, vitoriosas, nessas colunas.
E o que é interessante é que até hoje, lá nesse local que era Filadélfia, existem colunas em pé. E nessas colunas tem nomes escritos ali até hoje. E sabe o que me chama a atenção? Era comum no Império Romano colocar o sobrenome diante do seu lugar de nascimento. Eles falavam, você é o Paulo de Tarso. Não é que Paulo tinha esse sobrenome, mas ele era da cidade de Tarso. Hoje, eu sou Wellington de Nova Friburgo. Talvez você é de Petrópolis, você tem o seu nome. Mas agora Jesus vai dizer o seguinte, olha igreja, aqueles que vencerem, aqueles que pregaram o evangelho, aqueles que foram fiéis, aqueles que estiverem realmente de forma destemida, tenham certeza de uma coisa, vocês já têm um nome, e o nome de vocês não é esse nome aqui nessa terra, não é um nome romano, vocês têm um nome na cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Imagine dizer, você é Júlio da Nova Jerusalém, eu sou Wellington da Nova Jerusalém, Felipe da Nova Jerusalém, é o sobrenome. Às vezes a gente chora e se emociona com esse nome, Nova Jerusalém. Mas o nome do céu não é Nova Jerusalém, irmãos. O céu não tem esse nome, isso aí é apenas uma figura de linguagem. Porque para aqueles judeus, eles olhavam para Jerusalém como a sua cidade do coração. Então era como se hoje, se fôssemos contextualizar, seria a nossa nova Petrópolis. Para mim fica melhor, né? Minha Nova Friburgo. Já tem nova, né? Só se for Nova Friburgo, né? Ou seja, ter no seu nome o sobrenome da sua cidade. Jesus estava dizendo o seguinte, vocês têm orgulho porque vocês vão vencer nessa terra. Vocês vão pregar o evangelho, vocês vão ganhar muitas vidas. E o nome de vocês estão nessa coluna. Mas essa coluna não está aqui na terra, essa coluna está nos céus, na Nova Jerusalém. Este é o vencedor, aqueles que jamais serão destruídos, aqueles que exaltaram o nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu não sei se pode passar a próxima imagem, onde tem as colunas com os nomes das pessoas lá, não sei se os irmãos vão conseguir ver aí, né? As pessoas tinham seus nomes ali escritos em grego para honrar essas pessoas, mas todas essas pessoas morreram. Todas essas pessoas já viraram cinzas. A alma delas estão aonde hoje? O que Jesus estava dizendo é o seguinte, eu não vou colocar o nome de vocês numa coluna qualquer nessa terra, porque o nome de vocês já estão lá na glória, registrado, com tinta de sangue para todos sempre. Sabe o que isso me traz? Alegria. Alegria em saber que eu trabalho, não para um rei que é zombado, humilhado e é limitado. Eu trabalho e sirvo aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus da glória, o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Aquele que me amou, aquele que te amou, aquele que se entregou numa cruz por nós, aquele que nos deu a tão grande salvação, aquele que nos ama e Ele está hoje à destra do Pai, nos aguardando para vivermos com Ele para todo sempre lá nos céus. Hoje, a cidade de Filadélfia é conhecida como uma aldeia turca com o nome de Al-Asher. E sabe o que significa Al-Asher? Cidade de Deus. Cidade de Deus. Aqui no estado do Rio tem a cidade de Deus, mas é bem complicado, né? Violência também. Al-Asher. E sabe o que é Al-Asher hoje? Uma vila muçulmana. Essa vila muçulmana é uma vila pequena que ficou nesse lugar que era a cidade de Filadélfia, que tem essas colunas aí erigidas. E paz, meus irmãos, que coisa linda. Ali em Al-Asher, hoje, existe uma pequena igreja. Uma igreja de Cristo, que é uma coluna do Senhor de pé ali na Filadélfia até hoje. Ainda há um povo de Deus ali naquele lugar. Pequeno, igualzinho esse povo da Filadélfia, com pouca força. Mas ali estão de pé, seguindo a Jesus Cristo. É por isso que o texto encerra dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas aí talvez você possa ler, qual foi o último ponto que eu disse aqui mesmo? Vamos ler ali? Mesmo humilhada e ferida, nunca desanimou na fé e foi recompensada. Eu posso citar pelo menos aqui algumas promessas. 7 promessas tem aqui nesse texto. Se você não percebeu, veja comigo. Primeira promessa no verso 8. Teriam as portas abertas, e elas estavam abertas. Segunda promessa no verso 9. Que faria os judeus se prostrarem, e os judeus reconheceram que Jesus era o Senhor. Terceira promessa, diz ainda no verso 9, que os seus perseguidores iriam conhecer que Jesus os amou, porque muitos desses judeus creram em Jesus Cristo e se transformaram numa nova criatura pelo sangue de Jesus.
Quarta promessa, o verso 10 diz que Ele os guardaria na hora da tentação, e Jesus os guardou, eles receberam essa promessa. Quinta promessa, no verso 12, faria deles uma coluna no santuário de Deus. Hoje, esse povo que era da igreja de Filadélfia, estão no santuário de Deus, adorando ao Senhor para sempre. Sexta promessa, jamais sairiam dali do santuário. E não é o santuário aqui da terra, é o santuário celestial. De lá jamais iremos sair. E a sétima promessa, teria o nome de Deus, da Nova Jerusalém, um novo nome gravado neles, um novo nome que nós iremos receber do Senhor Jesus. Esses irmãos da igreja de Filadélfia, já receberam esse novo nome. Eles já estão na Nova Jerusalém, eles já estão no céu. Eles já adoram o Senhor face a face. Quem sabe nesta noite você está aqui e você só ouviu falar de Jesus, que Ele é poderoso, que Ele é Senhor, mas você só tem buscado a Jesus por aquilo que Ele pode fazer. Você só quer que Jesus te dê cesta básica, que Jesus te dê saúde, que Jesus restaure o seu casamento. Mas o que Jesus quer mudar na sua vida é te dar salvação, é te dar perdão para os seus pecados, é te fazer uma nova vida. O que Jesus quer dar para cada um de nós é viver uma vida em abundância. E vida em abundância não tem a ver com prosperidade financeira. Vida em abundância é você ser feliz mesmo na tribulação. É você poder olhar para o céu e falar: obrigado, Senhor, Tu és o Emanuel, Tu és o Deus conosco, o Senhor nunca me abandona, o Senhor me guarda, me protege na hora da tentação. É saber que quando a gente partir desta terra, imediatamente estaremos nos céus com Cristo para sempre. Não vai passar por um processo, não há purgatório. A Bíblia diz que todos aqueles que morreram já estão com Cristo, já estão na glória. E essa expressão, junto com, é uma expressão forte no grego, que é sum autu, quer dizer, ao lado de, não debaixo da terra, não desativados, não vagando por aí, é junto com Cristo. E quando Cristo voltar, o texto diz: os que morreram em Cristo virão junto com Cristo nos céus e ressuscitarão primeiro. Os salvos já estão com Cristo nos céus, na Nova Jerusalém. São promessas que essa igreja recebeu. E eu e você temos essas promessas também. A porta está aberta. As pessoas que zombam da nossa fé vão reconhecer quem é Jesus pelo nosso testemunho, pelo nosso amor. As pessoas que estão ao nosso redor vão poder experimentar como é maravilhoso amar esse Jesus. Nós vamos entender o que é ser guardado na tentação. Nós vamos entender o que é ter a honra de ser uma coluna no santuário de Deus, de ter o nosso nome perpetuado, não para a história da humanidade, mas para a história celestial. A promessa de que nós iremos para o céu e nunca mais sairemos dali. Um novo nome, uma nova cidade, e nós estaremos adorando o Cordeiro para todos sempre. Essas são as promessas. Promessas que o Senhor já cumpriu, está cumprindo e ainda cumprirá. Se você quer nessa noite entregar sua vida a Jesus e falar: Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu reconheço o meu pecado. Senhor Jesus, eu não quero viver uma religião, eu quero viver Cristo, o autor e consumador da minha fé. Diga para Ele agora, entregue a sua vida a Jesus. O ano está se findando, as oportunidades estão passando, e Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer mudar a sua história, e Ele quer escrever o seu nome no livro da vida para sempre. Mas você precisa crer e confessar publicamente que Jesus é Senhor da sua vida. Você quer fazer isso nessa noite? Eu convido você, aonde estiver, a levantar uma de suas mãos e dizer: sim, Senhor, eu preciso disso. Eu quero ser de Jesus para sempre. Não há outra saída, não há outro Salvador. Levante a sua mão e diga: Senhor, aqui estou. O Senhor conhece você. Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua vida. Se Deus fala ao teu coração, coloque a sua vida diante de Deus. Vamos orar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é verdadeiro, é santo. É o Senhor quem tem a chave de Davi. É o Senhor que tem o domínio não só da nação de Israel, mas o Senhor tem o domínio de todo o planeta Terra, de todo o universo. O Senhor é o Rei dos céus, o Rei dos reis. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio a este mundo de uma forma tão humilhante, numa manjedoura, lá em Belém da Judéia. Cresceu, pregou o amor, pregou salvação, pregou o arrependimento.
foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Obrigado, Jesus, porque Tu és o Senhor da igreja, e é o Senhor que continuará conduzindo a história da Tua igreja. Mesmo quando a igreja estiver com pouca força, é o Senhor quem sustentará até aquele grande dia que estaremos contigo nos céus. Obrigado, Jesus, porque nesta noite o Senhor está nos relembrando como é maravilhoso saber que o nosso nome está escrito no livro da vida para sempre. Ajuda-nos, ó Deus, a não perder a coroa aqui nessa terra, nessa corrida. Ou seja, o privilégio de anunciar o Teu nome, aproveitando as portas que estão abertas. Dá-nos, ó Deus, esse coração sensível para falar do Teu grande amor, a tempo e fora de tempo. Não queremos perder esse privilégio, ó Deus, para que outros façam em nosso lugar. Queremos, ó Deus, fazer o melhor para que o Teu nome seja honrado. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. E ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida em comunhão, em amor fraternal, como a igreja de Filadélfia viveu. Eu peço a Tua bênção, Senhor, para que haja perdão em nossos corações, para que possamos viver de fato um amor incondicional. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida em que todos possam ver em nós o reflexo da glória de Jesus Cristo. Eu faço esta oração e agradeço, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé. Dê um abraço quem está do seu lado aí. Deseja a ele, a ela, uma semana linda e abençoada em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, encerrando este culto. Que Deus abençoe sua vida. E amanhã estaremos ali, se Deus quiser, falando de Jesus nessa porta aberta que Deus colocou para todos nós naquele abrigão. Amém? E no sábado aqui também, a porta que se abriu para a glória de Deus.